Se você entendeu bem o que é a reação de neutralização parcial ácida, também já entendeu o que é parcial básica, beleza? Lembrando que a parcial é quando a gente tem sobras de H+, ou de OH-. E no caso da neutralização parcial básica, falta um sublinhado aqui, nós vamos originar sais básicos, tá? Lembrando, é a classificação, não quer dizer que ele vai ter propriedades básicas em solução aquosa. Ele é só um sal básico porque ele vai incorporar na sua forma uma hidroxila, portanto ele vai ter 2 ânions. Vamos ver uma reação aqui, um exemplo. Eu tenho aqui reação entre ácido clorídrico e hidróxido de ferro 2. Lembra que para metais de transição a gente precisa especificar qual é o NOx dele quando está formando uma base. Esse aqui é o ferro 2. Pouquíssimos metais de transição têm NOx fixo, tá? A reação está nos obrigando a fazer em proporção 1:1. Olhando para cá eu vejo que eu tenho 1 de H+ e 2 de OH-. Isso aqui deveria ser balanceado se fosse para fazer uma reação de neutralização total, mas não é o caso. Então a gente mantendo desse jeito 1:1, o que vai acontecer? Vou ter apenas uma molécula de água. Na segunda linha aqui eu coloquei as cargas para vocês, mais explicação detalhada para isso vem em vídeos anteriores, tá? O que acontece? Das duas hidroxilas, uma se une ao H+ para formar a água. A outra vai sobrar. E quando ela sobra, ela é incorporada na fórmula do sal, vai ficar FeOHCl. A fórmula deste sal, que portanto tem 2 ânions, o OH e o Cl. Quando for o ânion aqui no meio da fórmula, coloque um parênteses para organizar. Então aqui está, na primeira linha, a reação passada limpo, reagentes e produtos. Nomenclatura. Se a gente sabe que o HCl é o ácido clorídrico, na tabela hídrico origina eto. Então ele vai originar o cloreto. Ótimo. Mas eu quero lembrar para vocês que para essa base, normalmente eu nem falo da nomenclatura de bases aqui, mas quando envolver metal com NOx variável, em especial os metais de transição, mais alguns da 3 e da 4A também, né? Tipo o chumbo é lá da 4A e ele vai formar bases com NOx variável. Você precisa explicar qual é o NOx, então hidróxido de ferro 2. Se você lembrar que o ferro varia entre 2 e 3, 2 é menor que 3, então esse cara é o hidróxido ferroso também, são duas possibilidades. Então a gente tem que combinar isso daqui para dar o nome do sal. Cloreto, lembra que é de trás para frente, nomenclatura do sal? Como que eu digo que tem um OH? Cloreto básico de ferro 2, ou cloreto básico ferroso, também dá. Outra forma de identificar que a hidroxila está no meio da fórmula. Hidroxi vem de hidroxila. Hidroxi, coloque esse hífen aqui. Hidroxicloreto de ferro 2. Ou hidroxicloreto ferroso. Última classificação que eu vou falar, tem outras, tá? Tem sais hidratados, por exemplo. Mas eu vou encerrar por aqui. RDE, correria, eu tenho que selecionar aquilo que é mais importante para vocês. Então temos os sais duplos ou mistos. São aqueles que são originados da neutralização entre 2 ácidos e uma base, ou o contrário, 2 bases e um ácido. Até agora a gente vê um ácido, uma base. Formam um sal e uma água. Não uma molécula de cada, tá? Balanceamento é outra história, mas são uma de cada em relação ao número de substâncias. O sal, a quantidade de sais formado vai ser sempre 1. Isso não está mudando. Mas esse sal vai mudar a sua cara, porque ele vai ter ou 2 cátions ou 2 ânions. Vai depender do tipo de reação que você faz. Neste caso aqui, em que eu tenho um ácido e 2 bases, olha só o que vai acontecer. É sempre legal fazer essa contabilidade aqui. Eu faço de rascunho isso não é resolução. Resolução é essa linha, mas para chegar nos produtos, eu mostro para vocês... essa etapa. Eu gosto de sempre lembrar que H+ e OH- devem estar em proporção de 1:1, exceto no caso que a gente acabou de ver das reações parciais, em que ele te obriga a fazer sem balancear mesmo, tá? Então são 3 de H+, e se você reparar bem, são 3 de OH-. Isso aqui explica porque são 3 moléculas de água saindo, tá? Tudo que sobra vai formar o sal. Então vai ter aqui o potássio, K+, o cálcio, Ca2+, aqui eu fui bem mais direto, não coloquei as cargas, e vai ter o fosfato, que é o PO4,
3-. Este daqui é o seu sal duplo. Duplo porque ele tem 2 cátions. O K+, aqui, e o Ca2+ ali. Tá bom? Professor, se ele tem 2 cátions, como que eu sei qual que vem primeiro? Você sempre vai colocar à esquerda aquele que for mais eletropositivo, tá? Ou seja, aquele que já está mais à esquerda da tabela periódica. Então é o potássio mesmo que vai aparecer à esquerda. Uma coisa importante que vale para todos os compostos iônicos, vale para essa aula inteira. Tudo que eu estou falando sobre sais, ou sobre bases também valia, né? A somatória de cargas de um composto iônico tem que ser nula. Então, ó, a carga do potássio, mais 1. A carga do cálcio, mais 2. A soma das cargas dos cátions deu mais 3. Carga do ânion, menos 3. O PO4 é 3-. Vai dar 0, tá? Foi isso que eu quis dizer. Isso aqui é uma regra para compostos iônicos. Nomenclatura desse rapaz aqui. Se o H3PO4 é o ácido fosfórico, ICO origina ato. Então ele origina o fosfato. Fosfato duplo de cálcio e potássio. Duplo para dizer que ele vai ter ali 2 cátions. Eu preciso colocar esses parênteses? Não, você não pode colocar esses parênteses. Eu coloquei para te dizer que o duplo é uma palavra que pode ou não aparecer. Essa palavra é facultativa. Você pode só chamar esse cara de fosfato de cálcio e potássio. Acabou, o nome dele tá certo. Mas colocar a palavra duplo, aí você pode apagar os parênteses. Isso foi o que eu disse no slide anterior. Sempre escreva o cátion mais eletropositivo à esquerda da fórmula. O mais eletropositivo aqui é o potássio.